Só mais tira só mais um pouquinho. Aí, tá bom. Amém? Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Uma noite de festa, uma noite de muita alegria, uma noite em que nós vamos, daqui a alguns minutos, comemorar a virada de um ano que talvez para muitas pessoas foi um ano ruim, um ano de problemas, e um ano que vem ficar marcado na nossa memória. Mas essa noite eu creio que o Senhor, Ele vai fazer grandes coisas na minha e na sua vida, em nome de Jesus, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra-na comigo, no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo de número 37. E eu vou esperar o pessoal que está lá no hall vir aqui para o salão da igreja. Gênesis, capítulo de número 37. Aleluias. Versículo de número 5. Gênesis 37, a partir do versículo de número 5. A seguir está escrito assim a palavra do Senhor. José teve um sonho e contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: ouve, peço-vos, este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam, e se inclinavam ao meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos: tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o odiavam, por causa dos teus sonhos e das tuas palavras. Teve ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai, dizendo: que sonho é esse que tivestes? Viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos em terra perante ti? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este caso no coração. Feche seus olhos e oremos. Senhor Deus e eterno Pai, uma vez mais nós te glorificamos, porque sabemos em quem nós temos crido. Uma vez mais nós te engrandecemos, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para todo sempre. Que essa noite o Senhor possa abrir os céus ao nosso favor e fazer com que venhamos desfrutar sempre daquilo que o Senhor tem reservado para a tua igreja. Fale conosco, Senhor Jesus, de uma forma sábia, poderosa, e nos leva, Senhor Jesus, a sonhar, porque sabemos que em ti depositaremos nossa total confiança, porque o teu amor dura para todo sempre. Sê conosco e que a tua glória se manifeste em nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluias. Glória a Deus. O que é sonho? Todo mundo tem um sonho. Tem gente que tem sonho de comer pizza com calabresa na casa dos irmãos. Tem gente que tem sonho de comer bolo na casa dos irmãos.
Nós aqui da igreja, nós temos o sonho de comer o quê? Um banquete desse, junto com todo mundo, né? Então a gente não faz acepção de pessoas. As pessoas, elas têm uns sonhos estranhos, mas nós sabemos que os sonhos que estão em nossas vidas são sonhos que realmente serão estabelecidos no decorrer de um período, no decorrer de um ano, porque todos nós sonhamos. Aquele que fala que não tem sonho é um mentiroso, porque nós sonhamos em viver coisas grandes, coisas estabelecidas pelo Deus ao qual nós servimos, e por isso nós não podemos deixar de sonhar, porque aquele que deixa de sonhar não vive o seu milagre. Aquele que deixa de sonhar aquilo que está no seu coração, você está negligenciando aquilo que Deus ele já preparou para ser vivido por você. E às vezes, no decorrer de nossa caminhada cristã, nós olhamos e vemos todas as dificuldades que o mundo nos oferece. Nós passamos 365 dias lutando, e glória a Deus por isso, que eu e você e todas aquelas pessoas que depositam a sua fé em Deus permaneceram inabaláveis, não foram surpreendidos por nada, porque nós conseguimos vencer, e vencer o que? O plano que Deus ele preparou para ser vivido por todos nós. Só que às vezes nós vemos que existe uma imposição ou uma oposição daquilo que nós queremos. Como nós lemos este texto, às vezes nós olhamos para uma situação como essa e vemos que José, ele estava alegre porque ele tinha tido um sonho completamente diferenciado. Imagina você comigo, chegando diante dos teus irmãos, chegando diante de alguma pessoa, e você falar: eu tive um sonho esta noite, um sonho bom, um sonho de que Deus vai fazer algo maravilhoso em minha vida. Como que você ficaria? Você poderia ficar alegre. Só que aqui não, nós temos um cenário completamente adverso, porque quando José, ele chega diante dos seus irmãos, e ele fala: irmãos, eu tive um sonho. E os seus irmãos perguntaram: que sonho você teve, José? Eu sonhei que tinha 11 feixes de trigo à minha volta, e o meu feixe estava no meio, e ele era muito maior, e os outros 11 que estavam ali se inclinavam diante de mim. E os seus irmãos disseram: nós não impactuamos com este seu sonho. E a Bíblia diz que os seus irmãos ainda invejaram muito mais a José, por causa daquela situação, por causa daquele sonho. Só que ele foi dormir, e nessa outra noite ele teve outro sonho, e ele disse: irmãos, tive um outro sonho. Eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E naquele momento ele falou: fale isso para o nosso pai, para ver o que o nosso pai vai dizer. Aí o pai, eles chamaram o seu pai, e quando Jacó lhe chega diante de José, diante dos seus irmãos, ali ele fala: José, fala para o pai o sonho que você teve. E ele disse: pai, eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. O seu pai aquietou naquele momento, e ele disse: reinarás você sobre nós, sobre os teus irmãos, e sobre a minha vida e a vida da sua mãe. Os seus irmãos o odiaram ainda mais por causa daquele sonho. Só que Jacó entendeu que era um chamado de Deus para a vida daquele homem, para a vida daquele moço, um rapaz de 17 anos de idade, que estava sonhando um sonho que não era dele, mas um sonho que Deus havia colocado sobre a vida dele para ser vivido. E as pessoas, elas são assim. Às vezes você está sonhando algo que Deus estabeleceu para ser vivido por você, e às vezes você não entende qual é o sonho, qual é o propósito, qual é o objetivo final do desfecho daquilo que Deus ele quer estabelecer sobre a sua vida. E as pessoas, elas acabam se levantando contra você. Elas querem te caluniar, elas querem difamar o seu sonho, elas querem injuriar você. Quantas vezes nós falamos para algumas pessoas: olha, eu estou com esse sonho no meu coração, eu estou com um projeto no meu coração. Aqui eu abro um parênteses. Final de ano, para começo de ano, muitas pessoas fazem projetos em suas vidas. Eu creio que a maioria de nós fazemos, porque nós projetamos que o ano que vai entrar agora será um ano onde nós vamos conquistar algumas coisas.
que nós teremos alguns objetivos. Alguns vão querer estudar, outros vão querer uma porta de emprego melhor, outros vão querer trocar de carro, outros vão querer comprar uma casa, e glória a Deus por isso. Só que, às vezes, nós contamos os nossos sonhos, e os sonhos que nós contamos, nem todo mundo vai se alegrar. Por isso é necessário que nós venhamos nos aquietar, por isso é necessário que nós venhamos apenas testemunhar aquilo que Deus já deu para mim e para você, porque isso sim vai fazer valer a pena. Porque quando nós falamos muito, nós acabamos travando uma batalha no mundo espiritual, porque algumas pessoas não vão acreditar, algumas pessoas não vão dar valor, algumas pessoas vão te caluniar, assim como os irmãos de José, que caluniaram, que fizeram coisas tristes para poder trazer tristeza ao coração de José. E talvez neste ano você tenha entrado nele com uma perspectiva de vida, a qual você achou que você chegaria no final contando vários testemunhos, e acabou que você não contou. Mas não foi porque você não quis, não foi porque Deus não quis. E o pior de tudo isso é que muitas pessoas começam a colocar a culpa em Deus. Muitas pessoas começam a falar: Deus, o Senhor fechou os céus para mim, Deus, o Senhor não quer que eu venha viver os meus projetos. Ou outros entram num outro caminho e começam a falar o pecado que eu cometi. Qual é o meu pecado? Começam a procurar pecados cometidos para tentar fabular com Deus uma história e dizer diante de um diálogo: Deus, aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu falhei? Quantas pessoas chegam a esse ponto para querer entender o propósito, para tentar entender realmente aonde foi parar o meu sonho? Você já se deparou com isso? Só que os atos cometidos em nosso meio, ao qual nós vivemos, faz com que realmente os nossos projetos, eles venham se cumprir ou não. Não é diferente para ninguém, para todo mundo é igual. Nós estamos falando aqui de uma história que já foi há milhares de anos atrás, mas nos dias de hoje permanece o mesmo cenáculo. Um cenáculo onde nós podemos olhar para as situações que estão à nossa volta, e quando nós falamos dos nossos sonhos, não são todos que se alegram conosco, não são todos que depositam a sua confiança naquilo que nós realmente queremos viver. E às vezes as pessoas vêm, elas querem o quê? Nos enterrar, elas querem nos sufocar, elas querem fazer com que as nossas promessas venham ser destruídas, ou seja, os nossos sonhos às vezes são paralisados, são enterrados por causa de pessoas que vêm e nos desanimam. Só que em nome de Jesus, eu venho aqui esta noite profetizar para você que nenhum dos teus sonhos não vão ficar por terra, nenhum dos teus sonhos vão ficar paralisados, nenhum dos teus sonhos vão serem destruídos. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que você colocou diante do altar do Senhor será realizado para a glória, honra e louvor do nome do Deus ao qual nós servimos, porque Ele te ama, e ponto final. O amor de Deus nos leva a não praticar tais coisas erradas, coisas que nos afastam dEle. O amor de Deus, Ele está nos corrigindo, às vezes no percurso do nosso caminho, não porque Ele é ruim, não porque Ele não quer que os nossos sonhos venham ser realizados, mas porque Ele quer realmente que nós venhamos nos posicionar diante de um propósito ao qual Ele mesmo estabeleceu para ser vivido por cada um de nós. E às vezes nós não entendemos, e às vezes nós fazemos um jogo duro, e esse jogo acaba nos afastando cada vez mais dos nossos sonhos, porque os sonhos já foram estabelecidos. Quem aqui tem sonho? Só para eu ver. Quem aqui tem sonho que ainda não foi realizado? Eu creio que todos nós temos. Só que é necessário que nós venhamos lutar por eles. É necessário que nós não venhamos perder o foco daquilo que realmente Deus Ele estabeleceu. Porque se nós estamos sofrendo alguma afronta, é porque realmente o inimigo, ele está olhando, porque ele é milenar, ele é um estrategista de guerra, ele conhece aquilo que nós almejamos, ele sabe quando nós estamos alegres, perto de algo a se cumprir em nossas vidas, e ele sabe como fazer com que nós venhamos ficar tristes, como nós venhamos ficar desanimados diante de uma situação. E no decorrer deste ano, de 2021, quantas pessoas desanimaram, quantas pessoas se desviaram do foco, quantas pessoas deixaram os teus sonhos engavetados, guardados.
Quantas pessoas enterraram os teus sonhos? Ou melhor, quantas pessoas se levantaram contra você e falaram palavras que te machucaram e que fizeram com que os teus sonhos fossem enterrados, destruídos? Só que não foram destruídos. Eles podem estar guardados, eles podem estar engavetados. Só que o sonho que Deus estabeleceu para ser vivido por você vai se cumprir no momento que você realmente se colocar na fenda da rocha, falar: Deus, eu estou aqui, Deus me ajuda, e Ele vai te ajudar. Deus quer se revelar a você esta noite, mostrar para você que Ele cuidou de você nesses 365 dias, Ele não te abandonou em um único dia sequer. Você dormiu, você acordou, e o Senhor estava ali do seu lado, suprindo as suas necessidades, te conduzindo para que você pudesse chegar no dia de hoje e falar: Deus, eu entrei no ano de 2021 diante de circunstâncias completamente adversas, eu entrei em meio a um terremoto, eu entrei em meio a um deserto, eu entrei em meio a um furacão, mas o Senhor fez com que eu passasse por ele e chegasse no último dia glorificando e exaltando o teu santo e poderoso nome. Olha só que maravilhoso, se nós pararmos para analisar aquilo que Deus realmente fez conosco no decorrer deste ano. Não é maravilhoso? Em meio à pandemia, em meio a momentos que as portas se fecharam, nós ficamos abalados, sim. Ficamos com medo, sim, isso é normal. Não tem como nós não termos medo diante de uma situação desconhecida, uma situação a qual para nós é única, unânime, e que vai ficar marcada na história, para os nossos filhos poderem contar aquilo que aconteceu. E por isso Deus, Ele fez com que nós viéssemos passar por esses meses glorificando ao Senhor. E é por isso que eu quero que você entenda que Jesus, Ele está no controle de todas as coisas. Estamos passando por um período de tribulação? Sim, estamos passando por um período de tribulação, mas precisamos confiar em Deus como José confiou. Precisamos entender o propósito. Salmos 37, não precisa abrir, eu vou ler para você. Versículo 3 diz assim: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e vive tranquilo. Olha só esse salmo. Esse salmo é um salmo completamente lindo, maravilhoso. Quando Deus Ele fala: confia no Senhor e faze o bem. O que Ele está dizendo para mim e para você? Em meio a essa situação, nós precisamos confiar no Senhor e temos que fazer o bem, porque quando nós fazemos o bem, Ele está dizendo: habita na terra e vive tranquilo. Será que tem como viver tranquilo diante de uma situação dessa? Uma situação de pandemia, nos meses de fevereiro e março desse ano de 2021, ou melhor, para podermos entender melhor, em janeiro de 2021, nós mudamos para essa igreja, para este salão, um desafio muito maior, um desafio que Deus colocou diante dos nossos corações, para que pudéssemos estar salvando outras vidas, para que pudéssemos ganhar pessoas, evangelizar. Só que quando chegou o mês de fevereiro, nós pudemos observar que as portas se fecharam, as pessoas tiveram que parar de vir para as igrejas, por causa de um vírus desconhecido. Isso trouxe medo, trouxe temor, e nós falamos: e agora? Ou agora a igreja fecha, ou vai deslanchar. E glória a Deus, Deus supriu as nossas necessidades, nós conseguimos honrar com todas as nossas dívidas, com o aluguel, com as outras contas, porque as contas não pararam, elas continuaram. Só que muitas pessoas, elas deixaram de ajudar, de colaborar com a obra de Deus nesse período, porque acharam-se no direito: eu estou em casa, não estou na igreja, eu não preciso fazer nada. Só que muito pelo contrário, nós tivemos que arcar com todo o prejuízo. Por quê? Porque a igreja fechou, mas há um compromisso a ser honrado. Só que Deus, Ele falou claramente aos nossos corações: não tenha medo, faze o bem,
habita nessa terra e vive tranquilo. Então eu descansei o meu coração em Deus, assim como muitos irmãos descansaram o seu coração em Deus no decorrer deste ano. Agora, se você tentar olhar a história de José, ele tinha sido vendido aqui nesse momento como escravo para os ismaelitas. Os ismaelitas levaram ele para o Egito e ali ele foi vendido para Potifar, aonde ele ficou escravizado ali por 13 anos. Ele tinha 17 anos e por 13 anos ele ficou escravizado, ficou trabalhando na casa de Potifar. Depois a sua esposa manipulou uma história para dizer que ele tinha tentado estrupá-la e foi levado preso e ficou ali num cárcere. Agora tenta imaginar comigo a situação desse menino, a situação desse jovem, porque a cadeia egípcia, ela ficava embaixo dos aposentos do rei, dos príncipes do Egito, aonde era um esgoto que corria por baixo, e ali até o joelho tinham águas com fezes, com urinas, ratos, barata, e todo preso que era lançado ali naquele cárcere não conseguia viver 2 anos sequer, porque a tuberculose matava-os, e eles não conseguiam desfrutar, porque era um lugar úmido, fétido, cheio de doenças. E José, em nenhum momento, ele murmurou, em nenhum momento sequer, ele falou mal da situação que ele estava vivendo, mas ele passou por esses 13 anos. Às vezes nós choramos por um ano difícil, às vezes nós choramos por alguns meses difíceis em nossas vidas, só que quando nós olhamos para uma história dessa, 13 anos se passaram, e ali ele permaneceu firme, ali ele viveu uma vida tranquila no Senhor, porque ele sabia em quem ele confiava. Será que nós também estamos confiando em Deus ao ponto de passar por uma tribulação como essa e ficar tranquilo com o nosso coração? Ao ponto de chegar no último dia e falar: Deus, muito obrigado, porque eu estou vivo. Muitas pessoas não fazem isso. Muitas pessoas estão murmurando neste exato momento, estão falando: Deus, eu não consegui isso, Deus, o Senhor prometeu isso, não me deu. Só que não é no nosso tempo. O nosso problema é querer viver o hoje. O nosso problema é poder olhar para a situação assim como nós estamos vivendo e achar que nós somos um escravo, que não vamos conseguir desfrutar dos sonhos. E será que dá para ficar tranquilo diante de uma situação, diante deste problema, diante desse desemprego, diante dessas confusões, dessas brigas familiares? Será que dá para ficar tranquilo quando não tem nada no seu armário, ou quando você abre a geladeira e ela está vazia? Será que dá para ficar tranquilo quando as contas começam a chegar e você não tem o dinheiro para arcar com aquelas contas? Só fica tranquilo quem confia realmente em Deus, quem deposita a sua confiança em Deus. José foi vendido com 17 anos de idade. Por 13 anos ele ficou escravo, sofrendo como escravo, sendo levado ao limite de sua vida para ser altamente destruído. Desfrutou de um governo após 13 anos de idade e reinou governando por quase 80 anos e morreu com 93 anos. Um jovem que não tinha nada, que a única coisa que ele tinha era um sonho, que ele recebeu do próprio Deus sobre a vida dele. Assim como você esta noite entrou aqui com um sonho que Deus colocou sobre a sua vida e você ainda não conseguiu entender aquilo que Ele vai fazer lá na frente, porque o sofrimento, a dor, a angústia, a decepção, o abandono estão fazendo com que nós às vezes venhamos fechar os céus e não conseguimos nem mesmo orar da maneira que Deus quer que nós oremos, e por isso às vezes acabamos falhando com a nossa missão. Só que Deus está te chamando para perto para mostrar para você: você dormiu, você acordou por 365 dias e eu tive do seu lado, te conduzindo para que você não caísse, para que você não tropeçasse, mas vivesse a minha promessa na sua vida. Então não desanime nesse momento. E eu quero fazer uma pergunta para você:
Diante de tudo isso, diante dos sonhos que você tem guardado em teu coração, você vai desistir? Você vai desistir nesse momento? O maior problema de um ser humano é quando ele desiste. O maior problema do ser humano é quando realmente ele tem um sonho e ele desiste por causa daquilo que as pessoas fazem. E infelizmente, o mundo está dessa forma. As pessoas estão desistindo por causa de outros. Deus te deu um sonho. E se Deus te deu um sonho, não é para o seu irmão que está aí na sua direita, nem o que está à sua esquerda. Muito pelo contrário, o sonho é para você. E se o sonho é para você, ei, aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, porque andas abatida. Ó, minha alma, descansa no Senhor, e entenda o propósito, entenda aquilo que Deus está estabelecendo. A confiança em Deus fará com que você venha vencer as barreiras. As barreiras estarão ali à sua frente a todo momento, a todo instante. Só que quando você confia em Deus, você sabe que você vai superar essas barreiras. Você sabe que você vai vencer cada uma delas. Você sabe que assim como você venceu o ano de 2021 e está aqui vivo, o ano de 2022 vai ser mais um ano a ser superado por você. Sabe por quê? Porque você tem um sonho. Olhe para essa pessoa que está do seu lado aí e fala para ela: ouse sonhar. Seja ousado. Não deixe as barreiras te paralisarem. Que barreiras são essas, pastor? A inveja, a calúnia, as acusações, prisões emocionais, prisões espirituais, que às vezes nós carregamos. Isso tudo acaba fazendo com que nós venhamos parar. E às vezes essas barreiras, elas nos impedem de viver os nossos sonhos. E eu preciso ter essa palavra liberada pelos meus lábios e dizer: nenhuma barreira, nem a barreira do tempo poderá impedir os meus sonhos de serem realizados por Deus. Eu tenho que entender isso, porque quando eu entendo isso, eu começo a olhar para as adversidades, e eu começo a lutar contra elas, porque eu sei que nenhuma barreira, que nada vai poder paralisar aquilo que Deus estabeleceu para ser vivido por mim. Por isso eu adoro ao Senhor a todo tempo, a todo momento, crendo no milagre, crendo naquilo que Ele estabeleceu para ser vivido por cada um de nós. E por isso que eu peço para você esta noite entender o verdadeiro propósito de Deus sobre a sua vida. Não deixa nada paralisar você, não deixa nada tirar você do foco, porque às vezes você se perde no meio da sua caminhada. Sabe por quê? Porque algumas coisas superficiais tiram você do foco que Deus colocou, tiram você do teu sonho. Certa vez, José ele morreu, outros faraós foram nascendo. Ele levou ali 70 pessoas para morar com ele. E ali naquele local onde ele morou no Egito, ali ao entrar 70 pessoas, Deus liberou aquelas pessoas para saírem da escravidão. Aproximadamente 3 milhões de judeus saíram do Egito. É maravilhoso ou não é? Só que eles viram Deus agir, as pragas virem, o mar se abrir, o mar fechar, o pão descer do céu, água sair da rocha, codornizes voarem. E um belo dia Moisés subiu a um monte para falar com Deus. E quando estava lá em cima, o povo lá embaixo tirou o seu olhar do foco e do sonho, porque o sonho deles era entrar na terra da promessa, a terra que manava leite e mel. Só que no capítulo 45 e no versículo 5 de Gênesis, a palavra do Senhor diz assim: mas agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conversão da vida Deus me enviou adiante de vós. Olha só o que ele está falando. Nesse momento, quando José ele olha para os seus irmãos, porque os seus irmãos haviam vendido ele, ele falou assim: não tem problema, aquilo que vocês fizeram, eu não vou ficar bravo com vocês,
porque é para convergir a história, para mudar realmente o foco daquilo que era para ser vivido por nós. Porque se eu vim para cá, eu vim porque foi amando de Deus. Ele podia muito bem falar: eu vim aqui porque vocês me venderam, eu vim aqui porque vocês me invejaram, eu vim aqui porque o meu sonho era maior do que o de vocês. Só que ele falou: não, eu vim aqui porque Deus me trouxe aqui para poder fazer um plano maior acontecer. Ele tinha um coração generoso. Ele podia muito bem olhar para todos os seus irmãos que estavam ali e falar: eu vou matar um por um. Mas ele não fez isso. Ele falou: eu perdoo cada um de vocês. E por isso ele conquistou o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele tinha um coração perdoador. E às vezes nós não conseguimos realizar os nossos sonhos porque nós travamos uma batalha com Deus, cravando uma mágoa dentro de nós, onde nós não conseguimos perdoar ninguém. E quando nós não conseguimos perdoar ninguém, os nossos sonhos ficam paralisados, nós não conseguimos vencer, nós não conseguimos desfrutar da promessa. As barreiras, elas vão se crescendo cada vez mais. Sabe por quê? Porque o meu coração está fechado. Eu não sou perdoador, e por não perdoar eu sofro os danos de um sonho que eu queria viver e não consigo, porque o meu coração está fechado, está travado. Só que aqui ele está falando: irmãos, não tem problema, se Deus me trouxe aqui foi para que mudasse a trajetória desse povo, foi para que esse povo pudesse ser um povo diferente, um povo abençoado. Naquele momento José, ele não ficou com raiva, mas ele teve o quê? Compaixão. E será que você está tendo compaixão? Será que no decorrer desse ano você teve compaixão daqueles que te afrontaram, daqueles que te apontaram, daqueles que te desdenharam, que fizeram cicatrizes em seu coração com palavras? Será que você está conseguindo realmente focar no teu sonho? Ou será que você está apenas vivendo a vida de uma maneira superficial, a qual você está iludido para enxergar apenas aquilo que você quer? Só que para você enxergar o seu sonho, para você viver o seu sonho, você precisa entender que houve percalços no decorrer da sua trajetória que deveriam ser mudados, que deveriam ser transformados, para que você pudesse ter uma conduta completamente diferente, para que essas coisas não viessem fazer com que você abandonasse, as brigas não viessem tirar você do plano, que essa briga não fosse um motivo para você perder o teu sonho. O que eu preciso saber é perdoar, porque quando eu sei perdoar, eu levo o meu sonho adiante, eu começo a sonhar novamente com o propósito e o plano que Deus ele preparou para ser vivido pela minha vida. Existem algumas fases em nossa vida, e fases essas que nós precisamos passar, que nós precisamos vivê-las. Não tem como nós não viver algumas fases. Nós precisamos, é como um ano tem 12 meses, mas ele é dividido em verão, outono, inverno e primavera, e depois vem o verão novamente. Então nós vemos que tudo tem um ponto de equilíbrio. Há dias em nossas vidas que nós estaremos vivendo um verão, estaremos sorridentes, alegres, desfrutando do sol que está brilhando. Outros estarão vivendo uma primavera na sua vida, estarão florindo, estarão lindos, bonitos. As pessoas vão passar e vão querer parar para olhar você, para tirar foto até mesmo de você, porque você estará florido. Outros vão estar na época do outono, terão que ser podados, e a poda dói. Só que a poda é necessária, porque lá em João 15, Deus fala: eu sou a videira verdadeira, e aquele que vem em mim, eu podo para que dê mais frutos. Sabe por quê? Porque a poda de Deus não é para a morte, mas é para dar crescimento. E às vezes Deus olha a nós desfocando do objetivo, e Ele começa a nos podar, porque o tempo dele é diferente do nosso. O tempo de Deus não é o mesmo tempo meu. E quando eu entendo isso, eu começo a ir além. Só que contrapartida, algumas pessoas entram no inverno, e o inverno talvez seja a estação mais difícil, a fase mais difícil de ser vivida, porque o inverno, se você não tiver raiz aprofundada, você morre, porque a superfície fica gelada, ela seca, ela destrói, o vento sopra e pode te quebrar,
Mas quando você está enraizado em Cristo Jesus, você tem águas que regam as tuas raízes e te fazem permanecer de pé. Pode vir o vento que for, pode vir a tempestade de areia que for, ela pode até te cobrir, mas vai vir um outro vento do outro lado, que é o Espírito Santo soprando. Aquela areia vai sair e novamente você vai se colocar de pé diante da presença do Senhor, porque o crente realmente que confia em Deus, ele só se prostra para poder orar, para poder clamar e dizer: Jesus, muito obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo em minha vida. Por isso nós precisamos entender que as fases que vêm sobre nós não é para a morte, mas é para nós passarmos como as estações do ano. E por isso às vezes nós estamos de uma forma completamente arruinada, vivendo o inverno de nossas vidas, mas é só por um breve período de tempo. O inverno vai acabar e o verão vai voltar a brilhar novamente, e o sol da justiça vai brilhar sobre a tua vida, e você novamente vai se colocar de pé e vai glorificar o Senhor teu Deus. Não tem como dar errado. Quem não vive as fases não consegue viver os sonhos. Se esta fase que você está passando hoje é uma fase difícil, ei, viva ela glorificando ao Senhor e com a esperança de um descanso no Senhor, porque a Bíblia diz: confia no Senhor, deleita-te no Senhor e o mais Ele fará. Ou seja, a sua confiança em Deus fará com que você realmente passe por essa fase, adorando ao Senhor, sem se limitar naquele sonho que Deus Ele instituiu para ser vivido por você. E por isso você consegue ir adiante. Mas se você parar e você olhar para outra situação, você vai perder como o povo que saiu do Egito, tinha o sonho de entrar na terra da promessa, mas lá em Êxodo capítulo 32 versículo 4, diz que Arão pediu o ouro, pediu os pingentes, pediu tudo aquilo que eles trouxeram do Egito. Olha só, eles saíram do Egito, eles entraram no Egito e não tinham nada, só que quando Deus operou aquele milagre de enviar as pragas, eles saíram com sacos cheios de ouro e prata do Egito. Só que quando Moisés estava conversando com Deus, eles perderam tudo aquilo ali, porque eles deixaram de sonhar o sonho de Deus e começaram a sonhar os seus próprios sonhos, e queriam Deus. Então eles fizeram o que? Eles fundiram um bezerro de ouro e adoraram aquele bezerro de ouro, ao ponto de Deus ficar irado e querer destruir todas aquelas pessoas. Mas Moisés olhou para Deus e falou: Deus, se o Senhor destruir, o que falarão de ti? Falarão que o Senhor tirou aquele povo do Egito para destruir aqui no deserto. Então, se for assim, risca o meu nome do livro da vida. Aí Deus falou: tá bom, Moisés, por causa de ti eu não farei isso, mas nenhum daqueles homens que estão ali embaixo, a não ser da geração dos jovens de Josué e Calebe, entrarão na minha terra. Sabe por quê? Porque eles deixaram de sonhar o sonho de Deus. E quantas pessoas hoje em dia estão fazendo isso? Quantas pessoas estão deixando de sonhar o sonho de Deus? Passamos por uma crise de uma pandemia no decorrer deste ano, e nós pensamos: agora a igreja vai realmente entrar no prumo, vai entrar realmente nas rédeas. Mas muito pelo contrário, as pessoas estão com mais medo, as pessoas estão longe, as pessoas querem cultuar a Deus de longe, não de perto, querem ficar cultuando a Deus em casa, assistindo lives. Está errado, porque a Bíblia diz que Deus, Ele quer que nós sejamos a congregação dos santos reunidos para poder adorar ao Pai em espírito e em verdade. Não tem como, porque quando eu adoro de longe, eu estou dizendo: eu não quero ter esse contato, eu não quero ter essa comunhão com Deus, eu preciso estar perto. Eles quiseram aqui pular o que? Uma fase, só que a fase não dá para pular. Não tem como eu chegar agora no verão e falar: eu não quero viver o verão, eu quero ir direto para o outono. Está errado, não dá. As fases, elas são contadas, elas precisam ser passadas, nós precisamos passar por cada uma delas. Se nós quisermos chegar no nosso sonho e viver a promessa de Deus na nossa vida, eu preciso passar por essa fase, ainda que seja ruim, ainda que seja difícil, ainda que eu não venha gostar dessa fase, eu preciso passar, porque se eu não passar para ela, eu não consigo chegar no outro nível que Deus quer que eu chegue, e eu fico limitando a Deus de trabalhar na minha vida. Quando nós sonhamos, as dores da vida acabam sendo
amortizadas em nós, porque nós sabemos realmente aonde nós queremos chegar. É como se nós estivéssemos tomando uma anestesia, um anestésico, porque nós sabemos, existe um sonho, Deus está comigo, eu estou doendo, eu estou passando pelo vale da sombra e da morte, mas eu não temerei nada, porque o Senhor é comigo. E você continua andando, porque você sabe que você vai alcançar o seu objetivo, você sabe que você vai buscar os teus sonhos, porque todo sonho vem inspirado por uma conspiração de alguém, por uma conspiração de pessoas que não querem que você venha viver os seus sonhos. E por isso você precisa lutar. Não seja guiado pelo que os irmãos, pelo que as pessoas falam para você, que mandam você fazer, mas seja guiado pelo que Deus, o seu Pai, Ele está te ordenando a fazer. E a única coisa que Deus está te ordenando a fazer é ter obediência a Ele. Porque você está a 30 minutos de terminar um ano, mas se você não obedecer a Deus, se você realmente não entender o verdadeiro plano de Deus sobre a sua vida, sinto em te dizer, 2022, talvez para você, será pior do que 2021. Mas, se você realmente entender o verdadeiro plano de Deus na sua vida, e você não parar por nada, você olhar os obstáculos, e você obedecer ao Senhor, porque Ele mesmo diz que Ele não tem prazer em sacrifício, mas em obedecer, e obedecer a tua palavra. Ou seja, quando a palavra de Deus ela é liberada sobre a minha vida, quando a palavra de Deus ela é liberada sobre a sua vida, eu obedeço, e por obedecer a Deus, eu vivo o meu milagre, eu vivo o meu sonho. Seja obediente. Olha para essa pessoa e fala para ela assim: seja obediente. Olha para ela assim, fala assim: seja obediente, e os teus sonhos não morrerão. Os teus sonhos podem até estar adormecidos, mas não estão mortos. Mas ainda que estejam mortos, você serve a um Deus que ressuscita sonhos. Você serve a um Deus que diz que ainda que você esteja morto, João 5:25, ainda que alguém esteja morto, se essa pessoa ouvir a minha voz, ela ressuscitará. Eu quero dizer para você, se os teus sonhos estavam mortos, se os teus sonhos estavam enterrados, se os teus sonhos estavam engavetados, esta noite eu libero uma palavra rema, e eu peço para que você também libere essa palavra sobre os teus sonhos, porque eles serão ressuscitados, para que o nome do Senhor, Ele venha a ser glorificado na sua vida, porque o teu sonho só está dormindo ali, mas ele está pronto para acordar, ele está pronto para você desfrutar. Você vai entrar nesse ano de 2022 e você vai viver a promessa que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Você vai começar o mês testemunhando, você vai terminar o ano testemunhando, e você vai falar: até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor me abençoou. Eu quero dizer para você, e eu quero liberar uma palavra profética para você esta noite, porque se as pessoas falaram que você não desfrutaria dos teus sonhos, você pode ter a certeza que chegou o momento de você ampliar as suas tendas, chegou o momento de você colocar as estacas mais longe, ampliá-las, porque você vai encher os teus celeiros daquilo que Deus Ele estabeleceu para ser vivido por você. Ainda que tudo esteja difícil, ainda que você esteja no olho do furacão, ainda que você não consiga enxergar o céu azul, porque o céu está nublado, cheio de nuvens pretas pesadas a derramarem chuva, Deus está acima das nuvens, mas Ele te enxerga brilhando com alegria no coração, e Ele fala: o meu filho está passando pela tempestade, o meu filho está passando pela dor, o meu filho está passando pelo deserto, mas eu estou vendo Ele me glorificando lá embaixo na terra. Então, se você está glorificando ao Senhor, se você está diante do altar do Senhor como um sacrifício vivo, se prepare, porque você vai viver os teus sonhos em nome de Jesus. Você vai despertar. E aqui eu vejo que José ele passou por 5 fases. A primeira fase é a fase da escravidão, da humilhação e da vergonha. Quantos de nós passamos por esse período? A fase da escravidão, onde nós nos auto-escravizamos a nossa própria vida. Quantos de nós
olhamos para diversas situações e ali nos sentimos humilhados, envergonhados, achando que realmente nada, absolutamente nada, poderá dar certo. E essa fase talvez seja a fase mais difícil, porque essa fase da escravidão na alma, no espírito, nas emoções, elas fazem com que nós venhamos parar, porque nós enxergamos uma trajetória muito grande, e quando nós enxergamos essa trajetória grande, nós falamos: não vai dar, eu não vou conseguir, não vou chegar ao final. Só que nós precisamos vencer essa fase, porque quando nós vencemos esta fase, nós entramos na segunda, e a segunda fase é uma fase mais branda, que é a fase de desfrutar de um poder governamental, como José desfrutou, porque a primeira fase ele estava escravizado, humilhado, envergonhado diante daquela situação, mas a sua segunda fase foi ser governador do Egito, ou seja, uma fase branda, uma fase legal. Só que a terceira fase, ele precisou gerar nele o que? Uma estratégia. Estratégia essa que poderia garantir o seu futuro e o futuro das pessoas que estavam à sua volta. Só que quando ele entra na quarta fase, é uma fase que competia a ele o que? No momento da crise, ele ter competência para poder realmente olhar a crise e saber sair dessa crise. E a quinta e última fase, ele exaltou o nome de Deus. E quando eu olho para José, passando por essas fases, eu vejo Jesus, ele sendo livre, mas se escravizando e sendo humilhado, por mim, por você, governando por um período de tempo, junto com os discípulos a terra, ensinando, mostrando o seu amor, gerando estratégia para que a igreja pudesse dar continuidade, mostrando para as pessoas que eles iriam viver um momento de crise quando Jesus fosse crucificado, e essa crise eles precisariam ter o que? Competência, realmente para passar por ela, sem se resvalar os teus pés. É difícil, mas Jesus ensinou-os. Só que a quinta fase que Jesus ele venceu, ele foi exaltado e honrado, porque todo o poder foi dado a ele, e ele disse: Pai, eu te honro, eu te exalto, e eu te engrandeço em todas as coisas. Assim é eu e você. Passamos pelo período de humilhação, passamos por um período onde nós governaremos a nossa história, a nossa vida, passaremos por um momento de estratégias que nós precisamos ter. Esse período, esse começo de ano é o momento de você gerar estratégias, para que você entre nesse ano de 2022 e consiga terminar ele melhor do que esse de 2021. Então você precisa gerar estratégias, e gerando essas estratégias vai fazer com que você tenha competência suficiente para que esta crise venha passar de uma vez por todas e você consiga viver os teus sonhos da maneira que você sempre sonhou, da maneira que você sempre desejou. Mas o importante de tudo isso é que quando você passar pela humilhação, quando você passar pela vergonha, quando você passar pelo seu período de governo humano, quando você passar pelas suas estratégias ou pela sua competência de poder dar uma solução pela crise, se você não exaltar ao seu Deus, de nada vale. É por isso que nós precisamos entender a palavra do Senhor. Abacuque 3, versículo 17 ou 18, se não me engano, diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira minta, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja alimento nos campos, ainda que os animais sejam arrebatados, todavia eu exaltarei e alegrarei o Deus da minha salvação, porque Ele fará dos meus pés como os da corça, e me fará andar por lugares altos. Eu quero dizer para você que esse momento você pode não ter desfrutado do fruto da oliveira,
do fruto da vide. Você pode ter o seu campo completamente destruído, os teus animais podem ter sido arrebatados, mas se você exaltou o Senhor no decorrer deste ano, você pode ter a certeza que nesse próximo ano que vai entrar, Deus vai te honrar, e Deus vai fazer dos teus pés como os da corça, e você andará por lugares altos, somente enxergando o alvo, o objetivo, aonde você quer realmente chegar. Não tem como dar errado. A diferença está em suportar ou desistir. E o que você vai querer? Desistir ou suportar? Porque se você desistir, você está dizendo: eu não quero viver os sonhos. Se José desistisse, ele estaria falando: eu não vou viver os meus sonhos, eu não vou viver aquilo que eu sonhei lá atrás, quando eu falei com os meus pais e meus irmãos, porque eu quero desistir, eu não estou aguentando mais, eu não estou suportando. Mas em tudo a minha Bíblia diz que ele honrou e exaltou o Senhor. Porque todas as vezes que as pessoas chegavam para ele, ele falava: eu não posso fazer nada, mas o meu Deus pode fazer todas as coisas. Eu quero dizer para você que eu e você não podemos fazer nada, absolutamente nada, mas o Deus que você serve, Ele pode fazer todas as coisas sim. José jamais teria realizado os seus sonhos se ele tivesse desistido. Não tem como. Como que ele vai viver um sonho se ele desiste no meio do caminho? Quantas pessoas começam a sua caminhada fazendo aquilo que agrada ao coração de Deus, porque estão trocando algo com Deus, só que Deus não quer barganha. Deus, Ele quer que você venha ter um relacionamento saudável. Deus, Ele quer que você comece adorando, termine adorando e exalte a Ele a todo tempo, a todo momento. Se você quer realmente entender o verdadeiro propósito de Deus sobre a sua vida, você precisa lutar, você não pode desistir. E como você está hoje? Como você está? Querendo desistir ou querendo continuar a lutar? Porque se você estiver pensando em desistir, sinto muito em lhe dizer, você não vai viver os seus sonhos. Mas se você estiver disposto a lutar, você não vai lutar sozinho, porque Jesus vai lutar com você. Jesus não vai te abandonar em momento nenhum. Troque as suas mágoas, a sua ansiedade, a sua tristeza, a sua angústia, o seu fracasso no decorrer deste ano, toda a culpa que você está carregando dentro de você, toda a solidão que você leva diante dessa situação, toda a raiva, toda a baixa estima, toda a frustração, toda a procrastinação que você tem carregado no decorrer desse tempo, comece a trocar ela pela alegria, pela felicidade, pelo amor, pelo sucesso, pela paz, pelas realizações dos teus sonhos. Comece a entender que quando você realmente entende o verdadeiro propósito de Deus, você começa a ser uma pessoa produtiva, e você começa a ter compaixão do seu próximo, para poder estender as mãos, para poder viver a liberdade e o perdão que foi estabelecido por Jesus sobre a tua vida. Troque todas essas coisas ruins e comece a viver o melhor de Deus. Repita assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu troco as minhas mágoas, as minhas ansiedades, as minhas tristezas, as minhas angústias, o meu fracasso, a minha culpa, a minha solidão, a minha raiva, a minha baixa autoestima, as minhas frustrações, as minhas procrastinações, eu troco todas elas para poder viver uma vida de felicidade, de amor, de sucesso, de alegria, de realizações, de resiliência, de paz, de liberdade, de liberar perdão, de viver uma vida com produtividade. E o melhor de tudo, fale: o melhor de tudo, ter compaixão. Às vezes, as pessoas, elas não têm compaixão. Às vezes as pessoas, elas têm dó.
E dó é completamente diferente de ter compaixão. Outro dia eu vi uma encenação de uma cantora que ela iria fazer um show, uma cantora evangélica, todos conhecemos, Fernanda Brum. E ela, diante do show que ela estaria fazendo, ela ficou na porta daquele estádio. E ela se vestiu de uma pessoa mendiga e com uma mão toda maquiada, ressequida. E ela ficou ali naquela porta. E as pessoas passavam e olhavam para aquela pessoa e tinham dó, tinham pena e nada faziam. A pessoa estava sentada, ela, insinuando, sentada naquela porta, e todos passavam por ela, olhavam e não faziam nada. Ninguém teve compaixão dela, tiveram dó, porque as pessoas passavam e falavam: coitada dessa mulher, que pena dela, olha só, está sofrendo por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros. Só que quando começou o evento, ela entrou no palco daquele jeito, e quando as pessoas viram, ficaram horrorizadas, porque ela começou a falar com cada um que estava ali: todos vocês passaram por mim e ninguém se compadeceu da minha situação. Todos vocês vieram aqui para me ver, não foi para ver Jesus. Porque se fosse para ver Jesus, vocês teriam compaixão daquela mulher que estava caída e pedindo nem que seja um copo de água. É isso que Jesus ele quer nos ensinar, que nós tenhamos compaixão pelo nosso próximo. E às vezes nós passamos ano e sai ano e nós não temos compaixão. Às vezes nós olhamos as pessoas na rua e nós temos dinheiro no bolso, mas nós não temos a coragem de tirar R$1 para ajudar aquela pessoa. Ah, pastor, mas e se eu der o dinheiro para aquela pessoa e aquela pessoa for tomar cachaça, for comprar cigarro? O azar é dela, a sua parte você fez, porque Jesus mesmo mostra, a Bíblia nos ensina que nós precisamos dar esmolas ao órfão, à viúva e ao necessitado. Se você está fazendo isso, você está cumprindo uma das leis estabelecidas por Deus na sua vida. E quando você dá, quando você tem aquela moedinha no carro, vem uma pessoa pede, você dá, não importa o que ela vai fazer dali para frente, o que importa é que você teve uma ligação direta com Deus para poder cumprir uma das leis estabelecidas pelo Senhor. E às vezes nós não entendemos essas coisas, e às vezes nós temos algumas áreas da nossa vida travada, principalmente financeira. Por quê? Porque nós não sabemos lidar com essa situação. Nós retemos, nós fechamos. Ah, eu não vou dar, ah, eu não vou fazer, ah, eu estou precisando, ah, isso vai me fazer falta. Quando você profere isso com os teus lábios, vai fazer falta sim para você. Sabe por quê? Porque você está profetizando já que vai fazer falta amanhã. Só que em nome de Jesus, que você saia daqui esta noite com essa certeza no teu coração, que se Deus te colocou neste caminho, se Deus fez você passar por isso, e se Deus colocou um sonho na sua vida, você pode ter a certeza que você vai desfrutar de cada uma das promessas que Deus estabeleceu para serem vividas por cada um de nós. Coloque-se de pé comigo em nome de Jesus. Os oficiais, por favor. Os presbíteros, pastores e evangelistas, por favor.